Alana, eu tô com um projeto, eu tô precisando que tu me ajude. Que projeto, hein? O que é que tu já tá inventando? Então, Alana, é porque aquelas empresas falidas, nenhuma me chamou. E eu tava doida pra ser CLT. Mas já que deu errado, eu vou investir na música e vou fazer uma aula de canto. Me ajuda aí? Tainara, não é a empresa que é falida, não. Falida é o teu currículo que não tem nenhuma experiência. Tu pensa que eu não sei, não, tu deixa o teu currículo lá e implora pra não ser contratada. Aí tu quer que eu te ajude a fazer aula de canto. Eu quero que tu me ajude, Alana, porque tu tem o dinheiro, eu tenho a voz e o talento. Aí tu podia ser minha empresária. Aí tu quer que eu seja tua empresária, né? Te ajudar a ter aula de canto? Pronto, é isso aí mesmo, você chegou onde eu queria. Aí os cachê que eu receber, tu vai ficar com 3%, vice? 3%, Tainara. Tu vai me dar isso tudinho? Bora, eu vou te ajudar. Pronto, Tainara, a gente já tá aqui, ó. A gente tá no canto da sala. Lembrando que você vai ensaiar no canto do quarto, no canto da cozinha, no canto do banheiro e também no canto do muro. Mas tá, você tá na aula de música assim mesmo? Aula de música não, você falou o quê? Aula de canto. Então pronto, você já tá no canto da sala. Começa a ensaiar. Depois que você ensaiar nos cantos da casa todinho, aí você tá aprovada. Tá bom, se não é assim eu vou começar. Oi, som. Então é Natal. Pega, chega. E o ano novo também.